Olá, muito bom dia para você que está me acompanhando ao vivo nessa sexta-feira, 4 de setembro, deve ser agora às 6 horas da manhã. Caso você não esteja ao vivo, esteja assistindo posteriormente, boa tarde, bom almoço, boa noite, parabéns pelo seu dia de trabalho, pela sua jornada. Hoje eu tive a vontade e a necessidade de gravar um vídeo contando a minha história profissional, 2008 a 2020. Qual que é o objetivo principal em gravar esse vídeo? Senhores, muitas pessoas aos 18, aos 20 anos, quando terminam a sua formação no ensino médio, acabam perdendo o foco e a vontade de continuar estudando. Muitas vezes, quando lá na escola, eu lembro da dona Erna, que faz aquele mapeamento, qual vai ser a sua profissão, o que você vai fazer na sua vida profissional após sair do ensino médio, as pessoas não levam a sério. Eu gostaria que você me acompanhasse até o término dessa live, não sei se vai demorar 5 ou 10 minutos, que eu contarei para você que busca algo a mais nessa vida. Eu contarei 3 etapas da minha vida. Como me tornei diretor da APAE, qual foi a minha participação nos conselhos municipais e por que da minha formação acadêmica. Vou começar lá em 2008. Era início de janeiro, meados de janeiro, quando em minha casa eu recebi em memória seu Ivo Polfo, saudoso Ivo Polfo, a quem todos tenham conhecido, teve contabilidade, foi vice-prefeito, enfim. Seu Ivo Polfo fez uma coisa que poucas pessoas fazem. Elas dão oportunidade e acreditam no outro. Isto mesmo. Eu com apenas 21 anos de idade, em 2008, sem formação acadêmica, apenas ensino médio, fui convidado a vir trabalhar de auxiliar administrativo para a APAE de Presidente Getúlio. Então, se eu posso ser grato por aonde eu cheguei em 2020, eu iniciaria pelo seu Ivo Polfo, em memória. Continuando a contar a minha história, eu teria que assinar meus 30 dias, então no ramo madeireiro que eu trabalhava, numa linha de produção. Fui lá, assinei. Durante esse período, eu comecei a vir a conhecer o que era ser um auxiliar administrativo para uma APAE. Coisas básicas que a gente não sabe, achamos que a APAE todas são iguais, que todas pertencem, são todas filiais de uma mesma unidade, e não são. O que faz um auxiliar administrativo? Por que eu recebi essa oportunidade? E ainda durante essas visitas que eu fazia na escola à tarde, para ir começando a me familiarizar com o trabalho, antes de eu realmente começar a trabalhar, com carteira de trabalho assinada, eu conheci a Regina Marli Fiebrin. Se você está assistindo, Regina, você sabe o quanto você foi importante na minha formação de prestações de contas, de organização, documentação, digitar textos, enfim. Sou muito grato. Lembra aquele menino de 71 quilos, vindo de uma empresa, sem muito conhecimento de como funciona trabalhar num comércio, numa APAE? Gratidão. Eu não vou me delongar muito, talvez algumas pessoas eu esqueça de falar, não é que eu esqueça, Algumas pessoas talvez a minha memória já é falha depois de tanto tempo, mas eu tenho certeza que nas minhas orações elas estão comigo. Regina, muito obrigado. E nessas tardes, antes de iniciar meu contrato profissional, olha como a vida te dá oportunidades, basta você querer aceitar. Suzana, nossa assistente social, me fez um convite. Alexandre, nós não se conhecíamos. O que você quer? Quer crescer na APAE? Você faz faculdade? Eu pedi, por que, Suzana? Porque naquele ano, em 2008, iniciava a primeira turma de administração com ênfase em marketing na unidade de Presidente Getúlio. Só que o reitor, na época, ele exigia 60 pessoas inscritas no curso para ele abrir o curso. Então, na época, eu aceitei o desafio, me inscrevi como um teste, assim como as outras 21 pessoas que se formaram conosco em 2012, que eu contarei logo a seguir. Vejam bem, em apenas um mês, iniciava uma nova jornada de trabalho e uma formação acadêmica. 1º de março de 2008, meu registro na carteira de trabalho na APAE de Presidente Getúlio. 2 meses após, fui na minha primeira capacitação lá em Fraiburgo, lá no Hotel Renar.
Cheguei lá, quem vai lembrar bem dessa história é o Beto, Adalberto, da Pai de Iritsu, que está mais de 20 anos na Pai, que foi um dos meus mentores naquele momento. Me ensinou como eu deveria me comportar. Um rapaz de família humilde, quase nunca tinha saído de Presidente Getúlio. Não conhecia como que era ficar num hotel, como deveria me comportar. Ele foi nesse momento muito importante para me motivar e me ensinar algumas coisas essenciais quando você vai numa capacitação. Só que lá em Fraiburgo, durante a capacitação, nós fomos num jardim, para quem conhece. E naquele jardim teve a apresentação que eu nunca vou esquecer, nunca, faz 12 anos, né, de Charlie Chaplin por uma pessoa com síndrome de Down. Aí eu entendi o que nós estávamos fazendo nas APAES. Muito importante naquele momento para mim, né, exatamente, entender o porquê desse trabalho tão magnífico que as APAES desenvolvem. Em sequência, no mesmo ano, comecei a trabalhar com promoções, fiz parte da festa do leite, na questão da barraca do pastel e outras situações. Eu vou pular para o ano de 2011. Claro que a gente fez algumas realizações, alguns trabalhos, algumas formações, que não tem como pular 3 anos, mas eu vou pular 3 anos em respeito à gestão da diretora Ivanir, que naquele momento quem respondia pela parte pedagógica, administrativa, era então a Ivanir. Então eu vou pular para 2011. Essa parte da história eu deixo em méritos a ela. Em 2011, lá por junho, finalzinho de junho, eis que nessa sala que eu trabalho, eu tive o convite então do seu Cosmo Dalpiaz, que era o vice-presidente da APAE, juntamente com a Auriana Filagrana. Se eu, aos 24 anos, ainda não formado em administração, aceitaria ser o diretor pedagógico e administrativo da APAE de Presidente Getúlio. Pense bem, senhores, 3 anos de casa. Claro que a experiência eu já tinha aprendido muito com a Ivanir, com a Regina, com o seu Ivo. Pessoas principalmente que eu até então não falei, Jaci Alves Cabral, nossa psicóloga, e uma das pessoas que me ensinou o gosto pela leitura e pela escrita, né, que é uma co-irmã que corrige tudo quase antes que eu posto. Obrigado de coração. Mais espantado do que eu. Você aceita, Alexandre? Sim, aceito um desafio. Porque na vida, para quem trabalhou já servendo pedreiro, para quem vendeu picolé, para quem trabalhou no Pamplona, para quem trabalhou em empresa, já viu várias coisas, viu vários desafios. Eu era moldado ao trabalho. Então o que seria um novo desafio para mim? Aceitei em meados de 2011. Em 2012, eis a surpresa, me formo em administração. Dos 60, 21 pessoas se formaram. Eu tive a honra de receber honra ao mérito pela Unidade e a honra estudantil pelo Conselho Regional de Administração, os 2 maiores títulos da administração. Aí eu entendi que nós devemos estudar, se preparar e sermos competitivos indiferente do mercado que nós atuamos. Eu entendi que até lá eu já tinha entendido o que significava pai, qual era a nossa visão, qual era a nossa missão. E você que está chegando agora, muito obrigado por estar me acompanhando ao vivo. Mas se você está me acompanhando em outro momento do dia, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, que eu sempre vou estar retornando para estar respondendo. Em 2012, com 4 anos de instituição, e então diretor formado, né, em administração e atuando na parte pedagógica administrativa, eu já era o projetista da escola. Projetista, escrevia os projetos, participava de editais, enfim, apresentava documentação para tentar melhorar ainda mais uma APAE que já tinha 40 e tantos anos de história. Se eu não me engano, 38 anos. Né? Se alguém estiver fazendo 38 anos, se eu não me engano, quando eu ingressei como diretor. Naquele momento, nós conseguimos o nosso primeiro projeto, que foi o que motivou a estar em 2020. Em 2012, nós conseguimos comprar a primeira van da escola. Até então, a APAE teve Brasílias, teve Kombis, enfim, mas como aumentava muito o número de alunos, nós conseguimos com recursos próprios, a ajuda da comunidade e em troca do veículo que nós tínhamos, compramos o primeiro carro adaptado para a APAE de Presidente Getúlio, uma van, 2012. 2013 conseguimos sala de informática, câmeras em toda a parte externa da escola e assim subsequente. Também conseguimos o primeiro bazar da Receita Federal após muitos anos que a APAE tinha recebido. Se eu não me engano era em 2006, estava com algumas pendências na Receita Federal.
conseguimos saná-las e conseguimos trazer um bazar da Receita Federal. Por que eu falo do bazar da Receita Federal? Graças a esse bazar, junto com a Prefeitura Municipal, conseguimos a concessão de um terreno e construirmos o Centro de Reabilitação Aquática Flor da Esperança. Iniciamos a obra em 2014 e finalizamos em 2017. Uma obra de 450 metros quadrados com 2 pavimentos, onde o primeiro pavimento tem uma piscina térmica, temos a sala da fono e no segundo pavimento, graças também à parceria do Instituto Guga Kirten, temos uma sala de terapia sensorial, integração sensorial, perdão. Queria falar para vocês o que eu estou falando agora é o que vem na minha mente. Não tenho texto pronto, não estou lendo. Eu queria falar para vocês que quem tem história, conta. Quem tem história, conta. Não precisa de livros e cadernos para fazer uma história bonita. Eu estou te contando o que está vindo na minha memória. Porém, em 2014, eu senti a necessidade de ter uma formação educacional. Até então, a minha educação administrativa me faria ser um cara muito racional, né? Pouco emocional e muito racional. Eu conheci a ciência exata. Saiu uma bolsa de estudo pelo Fundes, uma pós-graduação em Educação, Diversidades e Redes de Proteção Social. Me inscrevi, passei no seletivo, então em 2015 vim a ser especialista em educação e ao mesmo tempo eu cursava licenciatura em matemática. Então hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou um administrador, um matemático e também especialista em educação, diversidades e redes de proteção social. Por que essa pós foi importante para mim, Alexandre? Porque nesse mesmo tempo eu já trabalhava, já participava voluntariamente de conselhos. Participei do Conselho Educativo da Via Cred, participei das coordenadorias regionais das APAES do Alto Vale e participava também dos conselhos municipais desde 2012. Ingressei anos antes, sempre como suplente. Em 2012 presidi o Conselho de Assistência Social, em 2015, se eu não me engano, novamente. Em 2017, ao presidir o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tivemos a honra em colocar em prática, aqui em Brando Getúlio, o FIA, Fundo da Infância e do Adolescente. Por que tão importante o FIA? Porque existe uma lei desde 2015 municipal, onde 1% da arrecadação municipal vai para esse fundo e o Conselho ele administra em projetos, administra em palestras, em cursos, todos voltados às políticas da criança e do adolescente. E no primeiro ano, em 2017, 3 instituições se inscreveram, inclusive a PAI. Ingressamos com a marcenaria profissionalizante, que hoje é a nossa turma do PROAL, né? Programa laborativo. O professor Fabrício, né, não teve a honra, né, teve a honra de ser o primeiro professor dessa turma, mas devido ao momento pandêmico, ela está parada virtualmente, né? Mas queria falar que graças ao Fundo da Infância e do Adolescente, a nossa arrecadação que não existia, nunca aconteceu no município, hoje ultrapassa os 30 mil ano. Pessoas, empresários, deixam seu dinheiro em Presidente Getúlio para a gente transformar em projetos sociais que contemplam mais de 300 crianças e adolescentes em mais de 8 instituições cadastradas no Conselho. 2019, a PAI de Brando Getúlio escreveu a FANAPAI, Fanfara da PAI de Brando Getúlio. Gente, que orgulho. Na próxima semana, a PAI de Brando Getúlio vai estar postando um vídeo relembrando a nossa fanfara, né, em momento cívico, patriótico. Acredito que na segunda-feira vai ser postado, porque esse ano, né, devido à pandemia, o projeto está parado. Mas vocês já imaginaram, aqui na PAI de Getúlio, nós temos alunos que são campeões da bote ADI estadual. Nós temos alunos que são excelentes na dança. E agora nós temos músicos, pessoas que tocam instrumentos tambor, prato, a caixa e tocam o ritmo do nosso desfile cívico especial. Queria falar para vocês que a minha formação acadêmica, a minha formação profissional, a minha formação pessoal sempre baseou-se na humildade. Tem horas que tu tem que ser um pouco mais severo para conseguir segurar o laço da coisa. Mas uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida por pessoas sábias, que o conhecimento ele vem para ensinar e não para humilhar. Eu queria agradecer a minha equipe de trabalho, equipe técnica, equipe pedagógica, demais áreas de atuação, a gestão, a diretoria,
desde o seu Ivo Polfo, que confiou na minha pessoa, Oriana Filagrana, Cosmo Dalpiaz e você, José Quiniz, que me mantém como diretor da APAI. Eu vou dizer para vocês que depois de um tempo a gente não vê mais horário, a gente enxerga resultado. E por que a gente enxerga resultado? Porque as pessoas especiais precisam de pessoas especiais para trabalharem com elas. Você que tem 18 anos, que está saindo do ensino médio, você que tem 40 anos, que não se encontrou, procure um curso técnico, procure um curso profissional, procure uma área que você goste de trabalhar. Há 12 anos, eu não sei o que é um trabalho, eu sei o que é uma vocação e uma missão. E estou falando de coração, tá? Estou falando de coração. E vocês sabem o que mudou minha vida realmente, o que me tocou? Porque as pessoas que não têm tema e lema, simplesmente, segundo o Cortella, são pessoas mornas, né? Pessoas velhas. É isso que ele fala. Ele não fala pessoas idosas é que viveram profissionalmente uma vida linda, mas são pessoas que morreram lá com os 25 anos e continuam vivendo até hoje, segundo o Cortella. E Cortella, numa das suas palestras, citou São Beda. São Beda lá do século VI, onde ele fala em latim, ora et labora, trabalhe e reze, ou reze e trabalhe, ora et labora. O que ele fala, o Cortella, segundo São Beda? Que se você rezar e não trabalhar, nada irá alcançar. E se você trabalhar sem rezar, nada você reverenciará. É muito interessante. Então reze e trabalhe. Por que dessa fala antes de terminar o meu vídeo? Com todo respeito à minha esposa e minha família, queria falar para vocês o significado então da hora e do trabalho. Então eu tenho no meu peito gravado o trabalho, que é a APAI, e tenho um crucifixo, que é rezar. Eu sou um homem católico, um homem que acredita que a religião, sim, ela é importante, ainda mais no momento que nós vivemos atualmente. Acredito que sim, que o trabalho dignifica o homem. Acredito sim que nós temos que acordar cedo, e termos resultados tardes, nós não podemos atropelar o processo. As pessoas que me assistem, principalmente os profissionais, sabem muito bem que eu tenho uma prática. Eu gosto de ser o primeiro a chegar na escola e o último a sair. Porque as palavras são bonitas, mas do que conquistam são os exemplos. Espero ter contado um pouco da minha história profissional, pessoal, o meu envolvimento com conselhos, participei de algumas comunidades locais, ajudando em festas, vou te dizer que de forma voluntária. E a minha pretensão política não está ligada a esse vídeo hoje. O que eu queria é que esse vídeo fosse motivador e inspirador nesse momento de pandemia para você que está em casa, desempregado talvez, ou trabalhando sem nenhum objetivo mais concreto. Procure uma universidade, procure fazer serviço voluntário, procure acreditar em algo. Mas o mais principal, como diz São Beda, ore et labore, reze e trabalhe, que tenho certeza que você também pode ser uma pessoa bem-sucedida. Um beijo no coração de cada um e eu acredito sempre que podemos mais. Forte abraço.